O Jornal Cidade Notícias está de volta. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso tema é reabilitação profissional do INSS. Doutora, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso jornalismo. Olá, Fábio. Olá, todo mundo tem casa. É uma alegria, como sempre, estar aqui. A gente vai falar sobre um tema que eu nunca tinha falado, né? Pois é, doutora. É totalmente novo até para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando. A gente vai começar perguntando o que é a reabilitação profissional do INSS. A reabilitação profissional do INSS, Fábio, é um programa do INSS que visa fazer com que trabalhadores que estão afastados ou estão fora do mercado de trabalho por alguma limitação em razão de uma doença, de um acidente ou de uma deficiência. Então, o que o INSS faz? Ele vai custear, ele vai bancar esse processo de reabilitação para que essa pessoa possa estar apta para exercer uma outra atividade. E quem tem direito a essa reabilitação profissional do INSS? Qualquer pessoa que esteja afastada ou não? Depende. A situação ela é decidida, quem vai ter direito à reabilitação ou não, é a lei quem decide. O importante é saberem que a pessoa está afastada por invalidez, ela pode ser chamada para reabilitação? Pode. A pessoa está aposentada por invalidez, pode ser chamada? Pode. Essa é a importância dos segurados, das pessoas manterem o INSS em dia para manter a sua qualidade de segurado, porque você nunca sabe quando você pode adoecer, quando você pode ter um acidente de qualquer natureza, donas de casa, dentro de casa mesmo, podem cair, machucar, fraturar o pulso, alguma coisa, até mesmo desgaste, ou você pode ter uma deficiência, como a gente já conversou algumas vezes, existem deficiências que podem aparecer no momento em que você está adulto. Então, é necessário que você esteja contribuindo para a Previdência Social. Agora, doutora Marcela, me surgiu uma dúvida aqui. Quanto tempo que pode durar essa reabilitação do INSS? A reabilitação do INSS tem uma duração de 6 meses, ou seja, 180 dias. Então, a gente vai falar de uma forma muito simples. Imagina uma pessoa hoje, um senhor, né? Um senhor não, né? Um homem com 50 anos hoje passando por um processo de reabilitação. A gente tem que ver o seguinte, 180 dias são 6 meses. Nem sempre todo mundo consegue aprender uma nova atividade, dependendo do grau de instrução, num período apenas de 6 meses. 180 dias é o máximo. Normalmente o processo de reabilitação ele dura 3, 4 meses. E é um processo tão falho, porque às vezes a pessoa nem aula não tem. Eles compram alguns cursos de informática, curso de marcenaria, a pessoa não tem nem a aula prática mesmo, né? Ela só recebe o material que ela tem que ler, recebe o acesso, né? E um login para acessar um curso online. Ela sequer é aprofundado esse conhecimento. Eu acredito que 6 meses, dependendo do caso, é muito pouco para uma pessoa aprender uma nova atividade. E fica complicado voltar ao mercado de trabalho depois de ficar afastado tanto tempo e de ter essas aulas só online, né, doutor? Muitas são online, outras a pessoa vai assistir a aula presencialmente em algum local e recebe só uma apostila. Ela tem que ser autodidata e estar sozinha. Nós estamos falando no interior de Minas Gerais. É lógico, em grandes centros existe um pouco de diferença, mas aqui funciona assim. Agora, qual o benefício do segurado passar por uma reabilitação profissional? Hoje, se a gente for falar sobre aposentadoria por invalidez, o cálculo não é vantajoso para o segurado. Eu já falei aqui na TV, depois da reforma da Previdência, em novembro de 2019, que o ideal é que o segurado ele fique afastado. Se não tiver jeito, ele vai aposentar por invalidez, mas o cálculo ele é muito pior para quem é aposentado por invalidez, após novembro de 2019. Às vezes é melhor ele continuar no mercado de trabalho, ele voltar para o mercado, não receber mais essa aposentadoria. Segundo, voltar ao mercado de trabalho é a primeira. Segundo, ele vai ter o benefício do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no período que ele estiver nesse processo de reabilitação. Terceiro, se ele precisar de uma prótese ou de uma órtese, ele pode, também o INSS pode fornecer esses instrumentos para melhorar, né, a mobilidade desse segurado. Mas se você vira para mim e fala assim, o INSS exigiu que eu passe por uma cirurgia, ou o médico, o perito colocou que se eu fizer tal cirurgia, eu consigo voltar para o mercado de trabalho. Você é obrigado a operar? Não, só se eu quiser. Isso mesmo. Então, se porventura, né, se é solicitar no processo de reabilitação ou o perito na tela sábio indicar uma nova cirurgia, você não é obrigado a passar por essa nova cirurgia. Você tem que ficar muito atento quanto a isso. Agora, doutora, vamos imaginar, né, que o segurado está passando por essa reabilitação lá do INSS. Ele tem direito a receber o auxílio-doença até quando? Ele vai receber durante o
processo de reabilitação profissional. A hora que o INSS entender que ele já está apto para entrar no mercado de trabalho novamente, esse benefício ele é cessado. Agora, doutora Marcela, me surgiu uma outra dúvida, eu acho que também é do nosso telespectador, de quem está nos assistindo. O que fazer para que o segurado não tenha direito à reabilitação do INSS, caso ele não tenha, né, essa reabilitação ali garantida pelo INSS? Nesse caso, é porque o INSS fez a leitura, primeiro, ele não está elencado na lei, ele não está como beneficiário da reabilitação. Segundo, o INSS entende que ele não precisa passar por um processo de reabilitação. Então, o INSS vai mantê-lo afastado durante aquele período de auxílio-doença e depois ele vai ter alta previdenciária e a vida vai seguir. Doutora, e quando termina a reabilitação profissional? Essa reabilitação profissional, você disse que são 180 dias. Mas e aí? Terminou 180 dias, a pessoa não se sente preparada, o que ela deve fazer? Fica perdida, não fica, não? Nós temos duas situações. Se a pessoa estiver reabilitada, ela vai receber um certificado de reabilitação e que ela está pronta para voltar para o mercado de trabalho. Agora, nós temos uma outra situação que é um case do escritório. Nós temos um cliente que ele foi vítima de um acidente, ele trabalhava para uma empresa de transporte de valores. Ele teve lesões em um membro superior. O INSS ofertou a ele, obrigou que ele passasse por um processo de reabilitação. Ele passou por um processo de reabilitação. Sabe qual foi a atividade que foi ensinada para ele? Qual, doutora? Chaveiro. Você já viu um chaveiro trabalhando? Trabalha muito com as mãos, com os braços, e aí? Não, isso o chaveiro que tem um ponto de atendimento. Sim. E aquele que é freelance, que não tem esse ponto? Ele tem que carregar uma maleta. E vai até a casa dos clientes, né? Então, o que nós fizemos? A reabilitação que foi proposta a ele recebeu o benefício dele, não seria possível para que ele exercesse aquela atividade de chaveiro. Então, nós entramos na justiça, nós ganhamos o processo dele, hoje ele está aposentado por invalidez. É um case de sucesso do escritório. Então, nós temos que entender o seguinte, o INSS pode me obrigar a voltar para o mercado de trabalho? Se você não se sentir apto, você não precisa voltar, desde que você busque a justiça ou outros meios para você ter a sua renda, e se você realmente não tiver condições de voltar para o mercado de trabalho, procure um profissional especialista em direito previdenciário para ingressar na justiça com seu pedido. Doutora, e tem muitas pessoas que estão passando por essa reabilitação do INSS? Tem, nós tivemos a edição de uma publicação da IN 148 de 2022, ela foi publicada, se não me engano, em setembro do ano passado, e no seu artigo 148 aqui está elencado as pessoas, quais são as categorias de benefício que terão direito à reabilitação ou não. Até o final de abril, nós estamos com essa instrução normativa ativa. E isso vai ser um processo comum daqui para frente no INSS. Então, existe garantia para quem está aposentado por invalidez? Nenhuma. Então, sempre que surgir qualquer dúvida, procure uma advogada previdenciarista. Se passou por a reabilitação e não se sente apto a voltar ao mercado de trabalho, procure uma advogada previdenciarista para tentar uma aposentadoria. Não desista daquilo que você não consegue fazer. Não consegue fazer, não tem que voltar para o mercado de trabalho. Isso mesmo, é tanto que eu contei aqui um case de sucesso do escritório, como a gente tem outros em andamento. Não quer dizer que você passou por um processo de reabilitação que você vai estar apto para exercer. Então, se não tiver inseguro, nós temos a justiça aí para ouvir o outro lado da história. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu te aguardo daqui 15 dias. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço a todos.